A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Bom dia, pessoal. Bem-vindos a mais um evento TOTS Responde. Hoje falaremos da FD Reinf, mais especificamente sobre o Bloco 40. Estamos em parceria com a linha DataSul, tá? Que vai apresentar a parte do produto. E vamos iniciar. Eu vou dar mais alguns minutinhos para todo mundo entrar, tá? E aí depois eu inicio o evento com todos vocês, tá bom? Mais uns 2 minutinhos para o pessoal entrar, aí a gente já inicia. Meu nome é Bruno, eu faço parte da consultoria de segmentos da TOTS e vou apresentar a parte conceitual da FD Reinf. Bom, acho que já deu alguns minutinhos. Pessoal, bem-vindos a mais um TOTS Responde. Hoje vamos falar da FD Reinf, mais especificamente do Bloco 40. Estamos em parceria com a linha DataSul, que vai apresentar a parte do produto em seguida. Meu nome é Bruno, faço parte da consultoria de segmentos. Vou dar andamento aqui a este webinar e vou apresentar a parte conceitual para vocês, tá? A gente conta com a participação de vocês, tá? Então, eu peço que vocês mandem suas dúvidas aqui na caixa de perguntas, que a gente tem um time aqui para ajudá-los a tirar as dúvidas de vocês aqui, tá? Lembrando, este webinar será gravado, ele vai estar disponível após o evento, ainda essa semana, no nosso canal do YouTube TOTS Soluções. Depois, após a minha apresentação, vou deixar o link aqui para todos vocês. O material, ele também será compartilhado, tá? Nós temos aqui na aba de documentos e vocês podem baixar o material com todos os detalhes da linha de produto, tá? Bom, não sei se eu me apresentei antes, eu sou o Bruno da consultoria de segmentos, faço parte dessa consultoria de segmentos aqui da TOTS e vou passar para vocês a parte conceitual da FD Reinf, especificamente o bloco 40. Mas antes disso, eu vou tratar com vocês de como vocês podem acessar o nosso portal do Espaço de Legislação, que é administrado aqui pela nossa consultoria de segmentos. Eu estou aqui, eu acho que vocês conseguem ver minha tela aqui. Eu estou no site da TOTS, site principal aqui da TOTS. E aí, para vocês acessarem o espaço de legislação, é bem simples, tá? É só vocês entrarem aqui na aba Sou Cliente, espaço legislação. Ah, não preciso fazer login? Não, não é necessário fazer login, tá? Então é só clicar aqui, perdão, é um portal aberto, tá? Para todos os clientes e não clientes da TOTS. Vocês podem acessar aqui à vontade. Entrando aqui na página, selecionando, ele vai abrir um pop-up para vocês cadastrarem o nome de vocês, nome, sobrenome, e-mail. Por quê? Porque vocês vão receber as notícias, as principais notícias da semana, num RSS semanal e uma news mensal com as principais notícias do mês. E também outros conteúdos, como
quando surgir alguma notícia que a gente publicar extra que sair no dia que for impactar a vida do contribuinte, nós também postaremos e notificaremos no e-mail de vocês, tá bom? Navegando pela página no portal do Espaço Legislação, aqui nós temos a nossa landing aqui, nossa página principal. Aqui são os eventos Todos Responde, tá? Onde vocês se inscrevem para participar dos eventos. Então aqui nós temos diversos eventos, além do FD Reinf, teremos outros eventos aí no mês de outubro, tá? Para vocês participarem. Aqui no meio da página temos algumas principais páginas de conteúdo. Páginas de conteúdo, nós criamos uma página para tirar dúvidas do contribuinte em relação a obrigações acessórias, documentos eletrônicos, tá? Então, tudo que vai impactar a vida do contribuinte, nós fazemos uma página dedicada a vocês, tá? Então, nós temos aqui sobre a LGPD, FD-RINF, que eu vou entrar e vou demonstrar aqui para vocês, tá? Que tirar essas dúvidas de vocês, e-social e FD Contribuições. Temos diversas outras páginas que eu vou navegar aqui e mostrar para vocês também. Também nossa página de fatos e orientações, são pareceres aqui da nossa consultoria de segmentos, baseados na legislação. Então, dúvidas com relação a um cálculo de tributo, um registro de alguma obrigação acessória, vocês podem tirar as dúvidas aqui também na página de FAQ, tá? E os destaques do blog são as notícias que eu mencionei, que nós enviamos para vocês, as principais, mas aqui nos destaques do blog são todas as notícias, então vocês têm acesso a todas essas notícias aqui. Tá? Então, tudo que vai impactar aí a vida do contribuinte, nós postamos em nossos destaques do blog. Fique à vontade para acessar, tá bom? Bom, no mais, nós temos algumas outras ferramentas que eu quero demonstrar para vocês, como, por exemplo, o calendário de obrigações, tá? Nosso calendário de obrigações, vocês conseguem visualizar os vencimentos das obrigações acessórias e principais separado por esferas estadual, federal e municipal das 27 capitais. Então é bem intuitivo, separado por cores: verde, estadual, azul, federal e laranja, municipal. Tá? Então aqui é bem intuitivo para vocês clicarem e visualizarem. Aqui, por exemplo, a DCTF PGD, nós temos aqui o vencimento dela. Tá? Então a entrega é até o dia 22 do mês de setembro. Então nós temos a data da entrega, o histórico e a fundamentação legal. E vocês podem compartilhar este calendário via e-mail, WhatsApp, LinkedIn, enfim. Tem N possibilidades para vocês compartilharem o nosso calendário de obrigações. E também fazer o download em PDF, que é bem importante. Quem gosta de ter esse controle em PDF, vocês também conseguem realizar este download, tá? Temos outra funcionalidade, quem tem conta do Google, você pode adicionar na agenda do Google de vocês, caso vocês tenham Gmail, vocês podem também adicionar este calendário também, tá? Aberto e gratuito aqui para todos vocês. Nosso portfólio de obrigações fiscais, então, o que cada linha de produto aqui da TOTS atende, então temos uma relação dessas obrigações e documentos eletrônicos, então aqui você consegue verificar qual obrigação a linha de produto aqui da TOTS vai atender e você pode visualizar aqui e tirar essas dúvidas também, tá bom? Bom, biblioteca. Biblioteca, nós temos os vídeos, que são os webinars, que ficarão gravados aqui no nosso canal TOTS Soluções, então tudo relacionado ao webinar que temos aqui da consultoria de segmentos, está na nossa playlist Espaço Legislação. Pode ser acessada aqui de modo gratuito aqui para todos vocês, tá bom? Então fique à vontade. Temos eventos de outras linhas também aqui. Quem perdeu algum outro evento de outras linhas, que é de outra linha e está neste evento, pode consultar lá que temos as outras linhas também, os eventos que nós realizamos este mês, tá bom? Páginas de conteúdo. Páginas de conteúdo, como por exemplo aqui, nós temos tudo relacionado a alguns conteúdos, como por exemplo, reforma tributária, FD-RINF, documentos fiscais eletrônicos, uma página completa sobre a tributação monofásica do ICMS sobre combustível, tá? E-social, processo trabalhista, nós temos aqui todo o nosso momento de legislação que tivemos no ano passado, falando de legislação, a nota fiscal de serviço nacional, então, enfim, todas as obrigações aqui para vocês acessarem e vocês tirarem dúvidas com relação a essas obrigações, tá?
E agora vamos mais especificamente falar da FD Reinf. Bom, esta é a nossa página da FD Reinf, tá? Ela é uma página que estamos atualizando constantemente, então a FD Reinf é uma obrigação recente, tá? Criado pela Receita Federal, tá? Então, tudo que está, como vai entrar agora o bloco 40, então nós entendemos que ela vai ter mais algumas mudanças, tá? Então, tudo que for saindo de mudança, tá, pessoal, com relação a layout, a manual, nós atualizaremos essa página, tá? Podem ficar tranquilos. Eu vou seguir da parte conceitual nesta página para depois vocês poderem acessar também, tá bom? Então, aqui nós temos o sumário do que trata essa página. Nós temos falando o que é FD Reinf, a transmissão, quem precisa entregar, tire suas dúvidas sobre o certificado digital, os eventos e tudo mais, tá? Eu vou passar aqui na parte conceitual falando sobre o que é a FD Reinf, tá? Para quem sabe e para quem não sabe. FD Reinf é a escrituração digital das retenções federais, tá? Ela engloba todas as retenções federais dos contribuintes e mais, exceto aquelas que têm relação empregatícia, tá? Porque o que há de retenção com relação empregatícia é entregue pelo E-Social, tá? Que essa é a diferença da FD Reinf e do E-Social. Tá. O objetivo dessa obrigação, então, ela abrange serviços tomados mediante cessão mão de obra e empreitada, retenções agora com a entrada do bloco 40 de imposto de renda retido na fonte, contribuição social sobre o lucro líquido, COFINS e PIS/PASEP. Tá? Incidente em pagamentos de pessoas físicas e jurídicas que prestam em serviços profissionais. Tá? Recursos recebidos e repassados de associação desportiva e também clubes de futebol, tá? Comercialização da produção e apuração da contribuição previdenciária pelas agroindústrias, empresas que são sujeitas à CPRB e entidades promotoras de evento que envolvam associação desportiva e também clube de futebol. Tá? A transmissão da FD Reinf ela está vinculada também ao E-Social. Tá? O E-Social manda as informações da folha e de vínculo empregatício, tá? E o Reinf as outras retenções, tá? As duas são entregues até o dia 15 do mês subsequente, tá? Então, uma está atrelada à outra, para depois enviarem essas informações para DCTF Web, tá bom? Então, aqui é até o dia 15 do mês subsequente. Com a entrada do bloco 40, como vou passar a seguir, vocês vão iniciar o falta gerador agora no mês de setembro e vai ser entregue até o dia 15 de outubro. Os eventos da FD Reinf, eu vou passar a relação. Tem um evento inicial da tabela, que é sempre que houver alteração. Eventos não periódicos, em data específica, de acordo com a legislação. E eventos periódicos, que esse sim é entregue até o dia 15 do mês subsequente ao da apuração. Tá? E aqui temos a relação de quem precisa entregar a FD Reinf. A FD Reinf é entregue pelas PJs e PFs, ou pessoas jurídicas e físicas, que tenham pago, tá, o acreditado rendimentos de retenção agora com o bloco 40 e imposto de renda retido na fonte, PIS, COFINS e contribuição social. Tá? Prestação ou contratação de serviço de mão de obra ou empreitada, recebimento ou repasse de valores de associações esportivas, pessoa física ou jurídica adquirente da produção rural, entidades promotoras de eventos, de associações esportivas ou clubes de futebol, empresas sujeitas à contribuição previdenciária sobre a Receita Bruta, CPRB, e comercialização, tá, da produção e apuração da contribuição previdenciária substituída pelas agroindústrias. Tá? Então, esses são os contribuintes que são obrigados a entregar a FD Reinf. Aqui embaixo nós temos uma relação de FAQs e orientações. Tá? Essas FAQs e orientações são FAQs e orientações da consultoria de segmentos. Então, dúvidas com relação a registros, aos eventos da FD Reinf, nós separamos aqui para vocês tirar essas dúvidas nessas FAQs e orientações, tá certo? Bom, relativo ao certificado digital. Bom, a FD Reinf, ela está sendo entregue, você tem que entrar no ambiente do ECAC, tá, para fazer a transmissão da FD Reinf, e lá você vai precisar assinar e transmitir via certificado digital. Ele vai ser do tipo A1 ou A3, tá? Isso dentro da FD Reinf.
falando sobre os eventos e periodicidade da FDRINF, então nós temos os eventos iniciais, que foram a inclusão do bloco 20, e também temos a relação do bloco 40 aqui também. Tá? Todos os eventos periódicos e não periódicos estão relacionados aqui, para vocês verificarem também. Aqui, como eu disse, nós temos os layouts e manuais da FDRINF, então tudo que sai, tudo que for atualizado, nós atualizaremos vocês aqui dentro dessa página, tá? Então, a última versão do layout é a 2.1.2 e o manual é o manual de orientação ao usuário, que é o 2.1, tá? Vocês podem verificar aqui e fazer o download. Aqui a base legal, então tudo que for sair de norma também, a gente atualiza vocês para vocês ficarem aí já sempre atualizados com relação à base legal da FDRINF. E o cronograma, e aonde eu vou entrar também sobre o bloco 40, tá? Então nós temos aqui, perdão, o cronograma de implantação, as fases da implantação da FDRINF. Então até agosto de 2022, a gente só estava tratando do bloco 20, tá? Foi a implantação do bloco 20 e as empresas que foram obrigadas a entregar o bloco 20. Então, em maio de 2018, empresas com faturamento acima de 78 milhões e agosto de 2018 passou a ser entregue também a DCTF Web dessas empresas. De janeiro de 2019, empresas foram obrigadas a entregar FDRINF com faturamento menor que 78 milhões e abril de 2019 a entrega na DCTF Web. Julho de 2021, empresas do Simples Nacional, tá? E demais empresas, entregadores também, pessoa física também, tá? Passaram a entregar a FDRINF e outubro de 2021 a DCTF Web, no caso. E agosto de 2022, as empresas públicas também passaram a entregar a FDRINF e em novembro de 2022 a DCTF Web. E agora a inclusão, depois de uma prorrogação, está a inclusão do bloco 40. Então, todas essas empresas que já são obrigadas a entregar o bloco 20 passarão a ser obrigadas a entregar o bloco 40. Tá? Então, em setembro de 2023, é o fato gerador que vai ser entregue até o dia 15 do mês de outubro. Tá? E em janeiro de 2024, vai ser entregue na DCTF Web. O bloco 40 ele veio para quê? Para substituir a DIF para o contribuinte. Tá? Então, essas informações que são prestadas agora na FDRINF, a partir do ano calendário de 2024, o contribuinte ele não vai precisar prestar mais para a DIF. Então, o ano de 2024 vai ser o último ano da entrega da DIF. Tá? Então, relativo ao ano calendário de 2023. Então, a partir de 2025, não teremos mais DIF para entregar. Tá? Vai ser tudo informado agora pelo bloco 40 da REINF. Então, nós temos aqui as versões, tá? A última versão do layout, a inclusão do bloco 40, que inclui imposto de renda retido da fonte, PIS, COFINS, tá? E também nós vamos entrar mais especificamente agora no bloco 40, explicando sobre cada um desses eventos aqui, que entraram com relação ao R4000. Tá? Então, nós temos aqui o R4010. O R4010 é pagamentos à pessoa física, beneficiário pessoa física, ou seja, são os pagamentos realizados a essas pessoas físicas, desde que não tenha vínculo empregatício. Caso tenha vínculo empregatício, essas informações são entregues pelo e-social. Tá? Então, o evento 4010 ele faz a declaração dessas informações, tá? De pagamentos à pessoa física, ou seja, quem paga, o pagador pode ser pessoa física ou jurídica, mas é um pagamento à pessoa física. Tá? E essas informações são alimentadas depois na DCTF Web. O 4020, para ser mais resumido, são os pagamentos realizados a pessoas jurídicas. Tá? É um pagamento realizado ou por pessoa física ou por pessoa jurídica à pessoa jurídica que realiza, no caso, serviços profissionais. Né? No caso, que mais especificamente os serviços profissionais que têm a retenção de imposto de renda retido na fonte, contribuição social, PIS, COFINS. Tá bom? O 4040, nós temos aqui, o 4040, ele é um evento que faz pagamentos a beneficiários não identificados,
tá? Temos alguns exemplos que são recursos entregues a terceiros, ou a sócios, acionistas, ou titular quando não for comprovada a sua operação, tá? Então, basicamente, são essas informações que são prestadas no 4040. Tá? Essas informações são prestadas, a entrega é feita ou por pessoa física ou por pessoa jurídica. Tá? O pagamento é feito tanto esses tipos de pessoas, jurídica ou física. O 4080 é o evento 4080 é o evento de autorretenção. Tá? Então, é retenção e recebimento. Esse evento é responsável pelo envio das informações de rendimentos cuja retenção e recolhimento é feita pela própria empresa que está informando, a própria empresa prestadora de serviço, que é o conhecido como a autorretenção. Tá? E aqui nós temos o final aqui, o evento 9001 e o 9011, que são os totalizadores do bloco 20, o 9005 e o 9015, que são os totalizadores do bloco 40. Já o bloco de abertura e fechamento do bloco 40 é realizado pelo evento 4099, diferentemente do bloco 20, que tem dois eventos, o 2098 e o 2099. Tá? Passando bem resumidamente para explicar para vocês o bloco 40. Aqui nós temos aqui dentro da página os próximos eventos responde, tá? Que vocês podem acessar aqui na TOTS, como eu já mostrei a página do espaço de legislação. E aqui também todas as informações sobre as redes de produto, inclusive da DataSul. Tudo que é relacionado à FD-REINF do produto, vocês podem consultar aqui. Então nós temos aqui linha Proteus, linha DataSul, linha RM, Logix, enfim, todas as linhas aqui da TOTS, tá bom? E aqui nós temos um infográfico bacana de todas as obrigações fiscais, tudo que vai ser impactado agora em 2023, para vocês consultarem gratuitamente, tá? Da parte conceitual, pessoal, quero agradecer, tá? Eu vou passar a apresentação agora para a Tatiane, que vai passar os detalhes aqui da FD-REINF no produto DataSul. Só um minuto que eu já passo a apresentação. Obrigado. Pronto, Tatiane? Bom dia a todos, eu me chamo Tatiane, eu sou analista de suporte do produto DataSul Finanças e em parceria com outros analistas de demais módulos do produto DataSul, vamos apresentar a parte que foi preparada para o produto. Do módulo financeiro, nós tivemos as alterações, né? Como o Bruno comentou antes, foram criados vários eventos para atender o novo bloco, sendo um deles o R4020, que são as retenções na fonte para beneficiário pessoa jurídica. E dentro do financeiro, as extrações que se darão serão para esse evento de primeiro momento, né? Para todos os beneficiários que estiverem parametrizados como pessoa física. Então, será necessário incluir algumas informações de acordo com o layout do evento, como a natureza de rendimento, base, o valor retido e algumas outras informações complementares. Relacionado ao financeiro também, é só importante ressaltar sobre a extração do evento R4010, a extração automática, que seria do beneficiário pessoa física. Esse está em desenvolvimento de produto, então hoje não temos a extração lá pelo programa LF 0400, que eu vou demonstrar um pouco mais à frente, mas é possível fazer a implantação manual dos registros, de acordo com o que se espera para o governo, no programa LF 0203, que é o programa do módulo MLF, ou diretamente no TAF para fazer a transmissão para o governo. Temos também o programa CD 1060, que ele é o programa de manutenção de natureza de rendimento. Então, nesse programa é possível fazer todos os ajustes necessários de acordo com o que consta no layout do governo, na tabela da natureza de rendimento que consta no layout do REINF. Então, é sempre importante se atentar aos tributos mencionados para cada natureza de rendimento. Trata-se de uma informação obrigatória para a extração do evento R4020, né, para a geração do evento R4020,
Caso possua naturezas de rendimento cadastradas com a versão antiga, que possuía 9 dígitos, elas serão inativadas, devem ser inativadas. E para a importação automática dessas naturezas de rendimento, nós temos hoje o programa SPRE 4020, que inclusive ele tem um parâmetro em que se marca para inativar as naturezas de rendimento que possuíam antes com 9 dígitos. Então, ele busca todo o layout, todas as naturezas de rendimento que constam no layout atual do governo, para dentro do DataSul. No programa UFN 003, que é o Programa de Manutenção do Fornecedor Financeiro, foi criado o campo de natureza de rendimento, que esse campo é fundamental para as informações, para a geração automática das informações da natureza de rendimento dos títulos que são implantados direto no módulo de contas a pagar, por meio do programa APB 004. Então, é sempre importante se atentar, quando for implantar um título direto no contas a pagar, se a natureza de rendimento está informada. Só um ponto importante para destacar, que quando integrada a nota do recebimento com o imposto, serão respeitados os dados da natureza de rendimento do módulo de origem. Então, ele sempre, se a implantação foi dentro do contas a pagar, buscará a natureza de rendimento informada no fornecedor financeiro. Se foi do módulo de recebimento, através de uma nota fiscal, será respeitado o que foi dado entrada lá pela nota fiscal. O programa UTB 085, que é o de manutenção de impostos, deverá ser informado, né, se o imposto, o tipo do imposto, como PIS, COFINS, PIS, CSL retido no tipo do imposto, e também do que se trata esse imposto, se é PIS, COFINS, CSL ou agregado. Então, quando for informar a classificação do imposto, ele vai abrir uma tela onde vai discriminar qual o tipo do imposto do REIF a ser informado. Sobre a natureza de rendimentos, foram alteradas todas as rotinas do contas a pagar que vinculam o imposto com o documento do financeiro, para ratear os valores do imposto na natureza de rendimento. Então, nos programas vinculados de implantação, foi criado um campo específico relacionado à natureza de rendimento, que pode até ser ajustado conforme necessidade. Algumas regras para a geração da natureza de rendimento. A natureza de rendimento ela será gerada para os impostos, do tipo imposto de renda retido na fonte, imposto COFINS, PIS, CSL retido, quando for pessoa jurídica. Valores rateados por natureza de rendimento de forma automática só serão gerados se tiver parametrizado o campo natureza de rendimento no cadastro do fornecedor financeiro. O título do imposto não terá alteração, será gerado com as mesmas regras e funcionalidades que já possui no RP. Só foi alterado para, além de gerar os dados do imposto, também gerar o rateio da natureza de rendimento. O rateio da natureza com os valores só serão gerados quando for criado o título do imposto. Por exemplo, o PIS, COFINS parametrizado no pagamento. Ao vincular o imposto na emissão do título, será gerada a tabela de natureza de rendimento com um percentual, porém os valores estarão zerados. E no momento de pagar o título normal e gerar a duplicata de imposto, então será criado o valor do rateio da natureza de rendimento. Algumas rotinas que foram alteradas para incluir o vínculo da natureza de rendimento são os programas de implantação de títulos, o APB 704, o de implantação de antecipação, o APB 701, o de implantação de pagamento extra fornecedor, APB 702, o de implantação de faturas, APB 705, o de pagamento via borderô, APB 710, o de pagamento via caixa ou cheque, o APB 711, o pagamento via encontro de contas, o APB 735, o programa de alteração de títulos, o APB 717, e a API de implantação, que vem da integração de outros módulos utilizando o APB 900ZG. O APB 717, de alteração de títulos, foi incluído um botão de natureza de rendimento lá na tela de legislação, no qual vai permitir incluir, modificar, eliminar e consultar as naturezas de rendimento do título no contas a pagar. Essa rotina de alteração ela não será gerada automaticamente a tabela da natureza de retenção de rendimento do imposto, somente no caso de alterações manuais. O programa APB
222, que é de consulta de títulos, e o APB 227, que é consulta de pagamento extra fornecedor, foram alteradas as telas de detalhe da consulta de títulos e no pagamento extra fornecedor para permitir visualizar as naturezas de rendimento que foram vinculadas ao título. Então, sobre as alterações futuras, né, como comentado anteriormente, nós já está em estudo e desenvolvimento a extração automática do IR para pessoa física, onde contemplará o layout do R4010. Essa previsão, a previsão de liberação dessa funcionalidade é o fim do quarto trimestre. Houve essa alteração justamente por conta de priorizações de outros itens, né, como a demanda do desconto simplificado, as alterações que tivemos, né, para atender o novo layout, que entra na obrigatoriedade agora em setembro, e ao layout também 1.2 do e-social, que vai também extrair o IR para substituição da DIRF. E outro ponto sobre uma alteração que está sendo realizada é sobre o fato gerador do IR, para considerar também a data de transação, porque hoje o produto está atendendo a questão da data de emissão, mas já está em estudo, né, e desenvolvimento para ser atendido pela data de transação. Aqui temos algumas documentações para consulta, né, relacionado à extração, mais do evento R4020, e dentro da central de relacionamento, temos também a documentação para atender ao REINF por completo, seja do bloco 20 ou bloco 40. Vou passar para a Idariana, que ela vai apresentar sobre o produto DataSul. Bom dia, pessoal. Meu nome é Idariana e eu vou apresentar para vocês aqui as alterações que o módulo do recebimento fez, então, para atender a essa legislação aqui do bloco 40 no R4020. Então, a primeira parametrização para o recebimento é no nosso cadastro de item, né, programa RE0106, para o item de serviço que vai ser utilizado na nota, existe a possibilidade de informar a natureza de rendimento, né, que vai ser utilizada. Essa natureza de rendimento, ela tem que já estar pré-definida no programa CD 1060, que a Tatiane já mostrou para vocês ali anteriormente, né. Ainda falando de parametrização, a gente tem o programa CD 2021, manutenção de processos, onde devem ser informados os processos judiciais e administrativos, né, no caso dos fornecedores, para que eles sejam, né, isentos ou para reduzir a alíquota, né, do IR ou da CSLL, PIS e COFINS. No momento do recebimento da nota, o sistema busca os processos de IR automaticamente quando houver. E para realizar a busca é utilizado o código do fornecedor informado na nota, o código do imposto e a data de emissão da nota. A data de emissão da nota deve estar contemplada no período de validade de processo. O programa CD 2021 é a manutenção dos processos e o programa CD 2022 é a consulta. Agora, falando da geração da nota, então, o recebimento vai enviar para o financeiro, né, as notas fiscais com o imposto retido, imposto de renda, CSLL, COFINS e PIS. Para que isso ocorra, assim como já é semelhante ali com o que a gente tem hoje, né, no R2010, a gente vai gerar, então, os dados do R4020, e para isso a gente tem o parâmetro ali do REINF retenções na fonte. O campo REINF retenções na fonte, ele tem a seguinte regra para habilitar ou marcar automaticamente, né? Então, esse parâmetro ali de REINF retenções na fonte, ele fica desabilitado quando se tratar de uma nota de comércio, transferência entre estabelecimentos, devolução de cliente, operações com terceiros ou ainda se a natureza de operação não estiver parametrizada para gerar duplicata. O campo REINF retenções na fonte também ficará desabilitado quando o emitente não for pessoa jurídica.
Quando o campo de observação for indústria, o campo REINF retenções na fonte será habilitado, mas não será marcado automaticamente. Caso necessário, o usuário tem que fazer essa marcação. E quando o campo de observação for serviço, o campo REINF retenções na fonte será habilitado e marcado automaticamente quando o fornecedor possuir os impostos retidos do tipo imposto de renda ou CSLL, COFINS e PIS relacionados no cadastro do fornecedor financeiro. Com relação ao item da nota, né, RE1001B, onde a gente tem o campo ali de natureza de rendimento. Esse campo de natureza de rendimento será preenchido automaticamente quando a duplicata de imposto do tipo IR ou CSL, COFINS e PIS for gerada ou criada, conforme a seguinte regra. O sistema busca a natureza de rendimento do item do recebimento, RE0106. Quando se tratar de uma nota de rateio, o sistema obriga o preenchimento do item do serviço, seja no programa RE1904 ou no IM0101. E será desse item que o sistema irá buscar a natureza de rendimento para atribuir a todos os itens da nota. E também, quando for recebido uma nota de contrato, e esse contrato for do tipo total nota, o sistema irá consultar no contrato qual é o código do item e buscar a natureza de rendimento vinculada a esse item. Caso ele não localize natureza de rendimento a nível de cadastro de item, o sistema busca a natureza de rendimento vinculada ao fornecedor financeiro. Com relação ao CD 4035, né, das informações adicionais da nota, durante a geração da duplicata, né, de impostos, o campo REINF, retenções na fonte, se ele estiver marcado, será gerado as informações adicionais da nota, sendo possível consultar na opção REINF, retenção de contribuição previdenciária, retenções na fonte. É importante falar que os valores de CSLL, COFINS e PIS não serão calculados durante a digitação da nota, pois eles podem sofrer alterações até o momento do pagamento. Então, esses valores serão calculados apenas no contas a pagar, quando os mesmos forem pagos. O recebimento só manda aqui no CD 4035, só envia aqui no CD 4035 o IR, né, rateado pelos itens da nota. E aí também a gente deixa aqui disponível para vocês a documentação do módulo, né, do recebimento, para atender essa legislação. Vocês querem que eu deixe um minutinho aqui o código na tela? Aí agora então eu vou passar para a Silmara para ela mostrar para vocês a parte do módulo fiscal. Bom dia, eu me chamo Silmara, vou apresentar as alterações que ocorreram no módulo de obrigações fiscais para atender as alterações ali do bloco 40. Então, no OF 0305, que é a manutenção dos documentos fiscais, foi disponibilizado o campo natureza do rendimento. Este campo ele vai ficar habilitado para as notas de entrada. Então, sempre que for nota de entrada, este campo vai ficar habilitado para manutenção ou alteração dessa informação. E quando integrada a nota do recebimento, né, essa informação vai respeitar o código da natureza de rendimento que foi gravado no módulo de origem. Assim como no OF 0305, no programa HTML.fiscal document, que é a movimentação do documento fiscal, também vai ficar disponível esse campo, natureza de rendimento, também seguindo a mesma regra. Vai ficar disponível para a nota de entrada e vai trazer a natureza de rendimento que foi gravada já na origem, lá no recebimento. No programa OF 0311, que é a consulta do item do documento,
vai ser possível consultar a informação que foi gravada para os documentos de entrada ali no campo natureza do rendimento. No programa OF0312, utilizado pelos clientes que fazem a integração das notas fiscais diretamente para o módulo de obrigações fiscais, foi criado um novo campo, que seria na posição 120, a natureza do rendimento. E ele tem algumas validações. Se for informado uma natureza de rendimento em documentos que não são de entrada, o arquivo não será importado, né, indicando que tem esse problema. E também, se for informada uma natureza de rendimento inválida, o documento não será importado. No programa OF0405, que é a exportação do documento fiscal, né, um relatório que traz todos os dados ali dos documentos, vai ser possível, na geração do relatório em planilha, vai ser possível identificar ali a natureza do rendimento. Então, ele vai ser apresentado ali na planilha Excel, na aba onde traz os itens, as informações dos itens, dos documentos, a natureza, caso o documento tenha natureza de rendimento, né, naquela coluna será apresentada a natureza que foi gravada no documento. Eu vou passar para a Tatiane novamente para ela apresentar os dados do extrator. Então, bom dia novamente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a parte da extração e geração e sincronização dos eventos, né, utilizando o módulo MLF DataSul. Então, de primeiro momento, é necessário que seja feita a parametrização do TSS ser utilizado para o REINF. Essa parametrização ela é feita no programa LF0410, onde é possível vincular a empresa e o estabelecimento no qual vai ser gerado o evento. É importante se atentar à questão da versão do REINF, informada no campo versão REINF, onde deve ser de acordo com o layout atual, né? No caso, em produção restrita, agora estamos no layout 2.01.02, mas a entrada em produção lá na primeira quinzena de outubro, daí deve ser alterada também o ambiente de produção para essa versão. Importante também fazer a atualização do TSS utilizado para o REINF para atender a esse novo layout, por conta dos esquemas, né, do TSS, do governo, no qual foram alterados, para que a transmissão se dê da forma correta, como esperado pelo governo. Temos o programa LF0400, que é o extrator do REINF. Então, serão extraídas as informações dos pagamentos realizados à pessoa jurídica que possuem a natureza de rendimento e os impostos devidamente cadastrados no RP. É importante que, para a extração do 4020, não serão considerados a seleção por série e nota fiscal. Isso porque os dados serão enviados para o governo de forma agrupada por estabelecimento, período e beneficiário. Não será um envio agrupado, né? Individualizado, será agrupado por estabelecimento, período e beneficiário. No programa LF0400 também temos novos parâmetros, que é o considera imposto título PCC por baixa de substituição. Ele deve ser informado para extrair informações de PIS e COFINS originadas pelo fluxo de baixa por substituição do contas a pagar. Para a DIRF, esse item é opcional, então, portanto, no REINF foi mantida a mesma regra. Outro campo desse programa é o de rendimentos isentos e imune. Esse parâmetro considera rendimentos isentos, pessoa jurídica, ele é utilizado para extrair as informações de contribuintes isentos ou imunes. Então, se aplica aos fornecedores do tipo pessoa jurídica, que foram previamente parametrizados como isento ou imune no cadastro do fornecedor financeiro no programa UFN 003, onde tem a opção tipo, retenção e entidade. Também no LF0400, né, para os títulos originados do módulo de recebimento, as informações de IR serão geradas através do agrupamento do recebimento.
E os títulos originados no módulo financeiro e imposto de PIS e COFINS, independente da origem, será gerado através do agrupamento do contas a pagar. Como a Idariana comentou antes, né, a questão do recebimento, ele vai gerar os dados do IR, porém do PIS e COFINS ficarão com o valor sem a informação do valor, porque a extração se dará toda pelo contas a pagar, porque tem como fato gerador o pagamento. O programa LF0203 é o de manutenção e consulta das informações que foram extraídas anteriormente pelo LF0400. Então, a partir da extração, todos os dados são gerados para dentro do LF0203, onde é possível fazer ajustes conforme necessário, consultas. E hoje a gente tem também a implantação manual, como foi falado lá no começo, sobre, por exemplo, beneficiário pessoa física, né, os pagamentos beneficiário pessoa física, que não temos a extração de forma automática pelo LF0400, se faz direto a implantação manual, de acordo com cada registro, né, para o evento R4010. A mesma coisa vai acontecer com o evento R4040, R4080 e o R1050, que são tabelas de entidades ligadas. Apenas o evento R4020 ele vai ser preenchido de forma automática com a extração do LF0400 nesse momento. O programa LF0401 é o de geração e envio de eventos para o REINF. Então, nesse programa temos na pasta parâmetros, né, os tipos de movimentos periódicos, no qual foram adicionadas as opções para geração do envio do bloco 40, geração e envio do bloco 40, relacionado ao módulo de contas a pagar e do recebimento, conforme foi a extração. A partir desse programa aí, tudo que foi inserido dentro do LF0203 vai ser gerado nesse programa. Então, é sempre importante se atentar ao preenchimento dos campos de acordo com o que o governo espera também, para não haver a rejeição posterior do XML. Então, hoje a gente tem os campos do evento R4010, R4020, R4040 e R4080, no caso dos eventos dos movimentos periódicos. No programa LF0203, temos também o parâmetro de geração e estabelecimento matriz contribuinte, que ele foi acrescentado para permitir gerar o bloco 40 de forma centralizada por matriz, conforme consta no trecho do manual de orientação, né? A organização das informações por estabelecimento, a critério do contribuinte declarante pessoa jurídica, a informação prestada nesse evento pode ser centralizada no estabelecimento matriz ou distribuída por cada um dos seus estabelecimentos, ou ainda distribuída por alguns de seus estabelecimentos da forma como mais lhe convier. A FD REINF, Manual de Orientação, está na versão 2.1.2.1, que é o que o Bruno comentou lá no início. Através do campo estabelecimento contribuinte, poderá ser informado o código do estabelecimento matriz. Dessa forma, os dados serão agrupados por matriz e respeitado o cadastro de estabelecimento informado no evento R1000. No programa LF0401, relacionado à tabela de entidades ligadas, foi criado na pasta parâmetro, né, o tipo cadastros, onde foi adicionada a opção para a geração desse evento. O programa também LF0401 tem o campo de reabertura, o parâmetro de reabertura e fechamento, onde foi adicionada a opção da geração e envio do bloco 40 do contas a pagar. Então, a reabertura gera o evento R4099 e o fechamento também o evento R4099. No programa LF0403, que é o monitor do TSS, ele foi ajustado para transmitir e consultar os eventos do bloco 40 para o REINF. Então, hoje ele já traz as consultas do bloco 20, né, todos os eventos, na realidade, que a gente tinha até agosto, e agora também trata os demais eventos relacionados ao bloco 40. Só voltando um pouquinho aqui no monitor, também é importante, tem os campos, né, de visualizar envio e visualizar retorno ali, para consultar a rejeição que foi apresentada pelo governo, que pode estar causando, e o ajuste pode ser feito no programa LF0203, ou buscar novamente da origem, né, conforme necessidade pelo LF0403, e depois no botão regerar, fazer a nova transmissão para o governo para validar a autorização.
O programa LF0405, ele é a eliminação de registros de log do REINF. Então, ele foi ajustado, né, criados os eventos do bloco 40 dentro do programa para fazer a eliminação dos registros que constam no LF0403. Porém, é importante só ressaltar que esse programa ele não faz eliminação no ambiente do governo. Ele apenas vai eliminar os dados que constam no monitor do REINF, para novas gerações, para tirar informações indevidas que constam ali. Temos o relatório de conferência, que é o programa LF0406, que também foi alterado para fazer a conferência dos novos eventos do bloco 40, né? A opção do módulo origem hoje, ele só está disponível para os eventos do registro R4020. O R4010 e demais, R4080, o que foi preenchido manualmente, ele só vai gerar o arquivo a partir do MLF, layout fiscal, ou de eventos XML, caso já tenham sido enviados para o governo. Então, comentando sobre as alterações, né, que vamos ter ainda, como já foi falado lá no início, sobre o IR para pessoa física, que já está em estudo. Então, a princípio é para o fim do 4º trimestre, a previsão de liberação, por conta das alterações que tivemos agora para o REINF, para o layout 2.1 e também para a questão do novo layout do e-social. Então, temos essas priorizações e o evento R4010 está na fila de priorizações daí, tá? Sobre o novo layout, a versão 2.1.2, foi disponibilizado já um pacote no dia 28 de agosto, então temos nas versões, né, 12.1.2307 patch 3, 2301 patch 11 e 2209 o patch 16. As atualizações se darão apenas via console, não será feita a liberação de pacote especial. E caso tenha algum cliente necessitando do pacote em releases anteriores, nossa equipe de fábrica fará o retrofit para disponibilização. Então, temos aqui algumas documentações para consulta relacionada à extração e geração do bloco 40 do REINF. Então, agora eu vou passar novamente para a Silmara, que ela vai falar sobre a questão do extrator do TAF. Então, sobre o extrator do TAF, nós temos para os clientes que utilizam o envio, a geração e o envio do REINF através do TAF, foram feitas alterações no programa OF1001, que é o extrator das informações para o TAF, para que sejam levadas as informações ali conforme a natureza do rendimento. Os quais são esses? São os novos campos, né? Então, no registro T003, com os novos campos até 54, então com o conteúdo não gravar. O registro T013, com os novos campos 71 e 72 em branco. O registro T015, com os novos campos 46, apresentando a natureza de rendimento vinculado ao item do documento fiscal. Os campos 47, 48 e 49 gerados em branco. E o registro T015AK com os novos campos 8, 9 e 10 em branco. E além desses novos campos aqui, a gente está falando sobre os registros com origem no documento fiscal. E para atender a questão dos pagamentos, teremos esses novos registros, né, os novos campos ali que serão atendidos também no OF1001, que é o T154 AH, T154AI, AJ, AK, AL, AM, que são as referentes aos pagamentos, e mais o T158 e os demais ali que serão os pagamentos das parcelas da fatura recibo, todos gerados no arquivo do OF1001. Então, no OF1001, nós temos ali, através da ativação de uma função, ele habilita o campo para extrair somente os dados do REINF. Aqui, então, a parte do DataSul a gente concluiu, né? Eu vou passar agora para a parte do TAF, que vai apresentar daí as alterações dentro do TAF.
Eu agradeço e daí a parte da Tassuane a gente fica à disposição nas perguntas. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Agora eu vou passar a apresentação para Karen. Bom dia. Deixa eu só apresentar Karen. aqui. Você vai passar para mim? Passo sim, só um minuto. Pode deixar. Aqui, peguei. Deu Peguei, certo? Bruno. Ok. Vamos ver. Tá já visualizando a minha tela? Sim. Sim, a apresentação, né? Isso mesmo. Tá bom, então tá bom. Bom dia, pessoal. Meu nome é Karen. Eu faço parte do desenvolvimento aqui do TAF Fiscal, tá? E vou apresentar aqui o que nós fizemos para atender o bloco 40 do REINF, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar, que o Rafael e a Tati, eles estão aí no chat para responder, tá bom? Então, sobre a agenda do TAF hoje, basicamente é falar sobre o bloco 40, né? Tudo que foi implementado aí para o bloco 40. Então, assim, com a entrada dessa nova versão 2.1.2, né, vieram novos eventos que já foi comentado aqui, né? E só para reforçar que o TAF ele está atendendo todos esses eventos agora, tá? A gente já expediu o pacote no mês passado, esse pacote já está contemplando todos os eventos para atender a REINF 2.1.2. Então, tem um novo evento de tabela, 10.50, né? Os eventos do 4010, 4020, né? 4040, 4080 e também os totalizadores do 9005 e 9015. Aí, sobre o envio, né, e recebimento dos arquivos, né, do XML para o governo. Até então, né, até a versão 1.5.1 do REINF no bloco 20, o modo de envio era síncrono, né, via SOAP. E aí, devido à demanda que o governo, né, vai receber de informações, passou-se a ser assíncrono para o bloco 40, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai enviar a informação, mas não vai receber nesse momento, o governo vai processar e aí o TSS ele vai ficar lá de escuta para pegar esse retorno, tá? Por enquanto, o bloco 20, né, o governo falou que vai estar fazendo como síncrono ainda, durante 6 meses aí de produção, depois vão todos virar assíncrono, tá ok? Mas, para quem usa o TSS, o TAF, né, isso aí é transparente. É só atualizar o TSS, eles já também disponibilizaram os pacotes no começo do mês de agosto, com as URLs, os esquemas e a PET, e aí faz o envio normalmente, tá? Tanto pelo bloco 20 como pelo bloco 40. Sobre o layout do TAF, né? O layout de integração com o TAF. Então, como foi comentado, né? Teve alguns ajustes nos layouts para enviar para o TAF. E nós também tivemos que ajustar, né, o nosso layout para receber essas novas informações que estão vindo junto aí com o bloco 40. Então, por exemplo, ajustamos o layout de integração do participante para receber o dependente, né, o T003AB. Também fizemos novos layouts, que era o T159, que é o cadastro de fundo de investimento, e o SCP, que vai para o 1050. Né? Além disso, tem também as informações de plano de saúde, que é o T163, e dos processos judiciais, o RRA, que é o T160. Então, criamos novos layouts para que todas as linhas possam estar integrando com a gente, caso ela tenha essas informações para mandar para a gente, tá bom? Aí, também alteramos o layout da nota, o T013, por quê? Para receber a nova natureza de rendimento, receber as informações de FCI, caso houver, receber as informações de deduções, isenções, deduções por dependentes e assim por diante. Mesma coisa para o layout dos títulos, que é a família T154, tiveram os mesmos ajustes para receber a natureza de rendimento, né, se tiver FCI ou SCP, dedução e isenção. E temos aí um novo layout, que é o layout de pagamento. Esse layout de pagamento, né,
seja pagamento da fatura ou vier um pagamento avulso que não esteja relacionado a uma fatura, ele também vai receber as mesmas informações, né, de natureza de rendimento, de deduções, isenções, se tiver CCP também recebe também. Tá? E aí, falando um pouquinho da parametrizações. Então, como eu disse, atualiza TAF. O TAF a gente já expediu o pacote no mês passado para o REINF 212, tá? Atualizar com update distro, ou seja, pacote de dicionário e PET. E atualizar o TSS com PET, esquemas e URLs, tá? Aí, feito isso, como que eu vou poder configurar o TAF para poder fazer os envios no bloco 40? Nós temos o parâmetro MV_TAF, VLRE. Hoje, provavelmente, está configurado como 1_05_01. Aí, vamos mudar para 2_0102, tá? Aí, o parâmetro do ambiente, o MV_TAF_AMBR. Bom, 1 seria para produção e 2 para a homologação. No caso, por enquanto, né, estamos usando homologação, até ser liberado o ambiente de produção da receita, né? E o parâmetro MV_TAF_SURL, que é a URL do TSS, se mantém. Então, se já utiliza o TSS, já está funcionando, continua o mesmo, não precisa alterar. A não ser que você criou um novo TSS, enfim, e aí aponte para esse novo servidor do TSS, tá bom? E aí, falando um pouquinho do bloco 40, ele exclusivamente será enviado utilizando a rotina do painel REINF. A rotina que a gente tem lá em POI, né, o TAFA 552, será somente por ele. Então, para quem usava a rotina antiga, né, do monitor, que era o TAF-X-REINF, a gente já vinha falando que a gente já ia descontinuar, né, essa rotina. Por ela, você só consegue enviar informações do bloco 20, né? E aconselho que quem ainda não configurou o painel REINF, vamos configurar, porque precisa, ou seja um servidor REST, ou seja pela porta multiprotocolo, tá bom? Então, para quem não configurou, vamos configurar para poder fazer a entrega inteira do REINF, tá? Porque pelo TAF-X-REINF era somente para o bloco 20. E no painel REINF temos todo, bloco 20 e bloco 40. Tá ok? Aí, falando um pouquinho de cada evento novo que foi criado lá no REINF, a gente tem aí um evento de tabela, o 1050, que é entidades ligadas, né? E aí, como que a gente vai receber essas informações? Através dos layouts de integração T159 e T159AA, tá? E aí vão vir informações de contas de participação, né? E fundo de investimento ou clube de investimento. Recebendo essas informações via integração, o cadastro será gerado no TAFA 536, né, que é a tabela de cadastro, ok? Aí, uma vez recebidas essas informações, lá pelo painel REINF, vamos apurar o evento 1050 e, após a apuração, nós geramos a tabela espelho. O que é a tabela espelho, que a gente chama? A tabela espelho, ela é exatamente o reflexo do layout do REINF, né? Então, todas aquelas tagzinhas que estão lá no layout do REINF, no 212, existem, né, os campinhos na tabela espelho, e é por ela que a gente vai gerar o XML que vai ser enviado para a Receita, tá bom? E aí, essa tabela espelho das entidades ligadas é o TAFA 601, que é gerado após a apuração. Então, aqui está um exemplozinho do cadastro da integração. Então, quando eu receber lá a integração do FC e o SCP, ele vai vir para esse cadastro aqui, tá? Aí, o que vai mudar é que tem um combozinho do qual é o tipo da entidade. Se for uma sociedade em conta de participação, se for um clube de investimento, né? Ou um fundo de investimento. E aqui, na lateral, eu coloquei um print do nosso menu dos movimentos REINF, tudo agrupado, que é onde todas as rotinas de cadastros, né, que são utilizadas para apuração do REINF, elas são
podem ser acessadas diretamente por este menu, tá bom? Então, todos os cadastros utilizados podem acessar diretamente por este menu. Então, temos lá a fatura, o documento de entrada, de saída, o cadastro do FCI, a autorretenção, pagamentos, tá? Plano de saúde e assim por diante. Agora, falando sobre o 4010, que é pagamento a beneficiário pessoas físicas. As informações que nós iremos utilizar para a apuração desse evento vão vir das notas fiscais, né, das faturas, dos pagamentos e também informações, se tiver, dos planos de saúde, tá? Então, a gente vai utilizar todas essas entidades para apurar, ok? E aí, onde vão ser armazenadas essas informações quando a gente receber pela integração do T03, o T154 e o T158? Então, assim, as notas, para quem já usava o bloco 20, continua sendo lá o cadastro de nota, o TAFA 062, só vai vir informações a mais, né? As faturas também, é o TAFA 448, que é além e seus filhos, tá? O que temos de novo? O pagamento, que é o TAFA 535, e o plano de saúde, que é o TAFA 539, tá? E aí, na hora de fazer a apuração, quando a gente for realizar a apuração pelo painel REINF, o que a gente vai considerar? A gente vai considerar o imposto de renda da emissão, que vier na nota fiscal ou nas faturas, né, nos títulos, que é o tributo 12, ou quando esse imposto de renda for no pagamento, for na baixa, ele vai ter que vir na entidade de pagamento, lá na T158, como o tributo 0028, tá? Então, isso será considerado pessoas físicas que tenham tributo 12, natureza de rendimento, tributo 12 na emissão, notas e faturas, ou pagamento 0028, né? Ok? E aí, uma vez apuradas essas informações pelo painel REINF, será gravada a apuração na rotina TAFA 545, que é a tabela espelho do 4010. Então, todas as tags que tem lá no layout do REINF 212 tem um campinho lá representando ele, para que na hora que gerar o XML seja enviado para a Receita, tá bom? Então, aqui é o cadastro da nota fiscal. O que temos de novos aqui lá no item, nós vamos receber aqui as informações da natureza do rendimento, indicativo de 13º e se faz parte de um clube de investimento ou SCP, tá? Abaixo, onde nós temos o tributo, mantém-se igual, continua recebendo os tributos, só que para considerar para a nota fiscal, o tributo IR tem que vir como 12, que é o imposto de renda na emissão, tá? E caso houver dedução e isenção, nós temos aqui as gridzinhas abaixo para informar as deduções, as isenções e deduções por dependentes aqui. Mesma coisa aqui na fatura. A gente criou aqui uma nova aba natureza de rendimento, que vai receber código da natureza do rendimento, indicativo de 13º, e também se houver associação com um SCP ou ao fundo de investimento. O tributo, mantém-se aqui tributo, e abaixo também as deduções e isenções desse tributo. Agora, aqui no cadastro de pagamentos, a gente pode informar uma fatura que está sendo baixada, né? Ou um número aleatório que não esteja relacionado à fatura, tá? Porque é uma entidade separada chamada pagamento mesmo. A data do pagamento, e aí nela temos também a natureza de rendimento, com as informações de FT e SCP, caso houver. O tributo, lembrando que o tributo aqui no pagamento é o tributo do imposto de renda na baixa, então ele tem que vir com o código 28. E caso houver dedução e isenção, também tem aqui as grids para serem informadas. Aqui é o cadastro do plano de saúde, então a gente tem cadastrado aqui o plano de saúde, e caso haja um pagamento de coparticipação ou reembolso, tanto para um dependente ou para um titular, né, a gente informa aqui para que seja levado à REINF. Falando aqui um pouquinho dos dependentes, né,
vimos que lá que tem a abinha de deduções de dependentes. Para que seja informado lá, é necessário que o dependente venha lá no cadastro de participante, lá no T003, tá bom? E aí as informações de dependentes ficam gravadas lá no cadastro de participante na tabela V3R. E essas informações de dependentes serão usadas aonde? No REINF, né? Lá no REINF, no layout do REINF, tem as tagzinhas de IDDEP, IDOP Saúde, IDED, né, que é quando tem deduções por dependentes. Então, essas informações serão utilizadas lá, tá bom? E lembrando também que para a base de cálculo, né, não é simplesmente colocar uma dedução lá e colocar um valor qualquer, e sim, quando eu falar assim, existe uma dedução por dependente, existe um valor vigente no período, né? Eu não me lembro exatamente o valor exato de agora, é 289, não sei se aumentou, mas enfim, tem um valor certo para cada período, né, para falar de deduções de dependentes para o imposto de renda, tá? Caso você informe um outro valor, pode ser que receba uma rejeição, ok? Agora falando do 4020. 4020 de pagamentos a pessoas jurídicas. Nesse, além do imposto de renda, nós também temos os impostos PIS, COFINS e CSLL, né? O tal do PCC, tá? As informações que a gente vai receber aqui no TAF também vai vir pelos mesmos layout de notas, né? T013, faturas, T154 e filhos e o pagamento, né? T158. Não tem plano de saúde. Plano de saúde é somente para o 4010, tá bom? Então, os cadastros são os mesmos. É o TAFA 062 para nota, é o TAFA 448 para fatura e o TAFA 535 para os pagamentos, ok? E aí, como é que vai funcionar a apuração? Mesma coisa. O IR está na emissão, então ele vai vir na nota ou na fatura, como o tributo 12, ok? O IR é na baixa, então ele vai vir no pagamento como tributo 28. Agora, falando de PCC. O PIS, COFINS, CSLL e também a gente tem lá o agregado, que a gente vai receber um código CSRF para PCC ou COSIRF, né, para PCC e IR, né? Todos esses serão considerados somente no pagamento, porque a lei é PCC é na baixa, no pagamento. Então, somente iremos considerar o PIS, COFINS, CSLL no pagamento, na entidade T158, para apuração. E aí, uma vez que apuramos essas informações, vamos gerar ali a tabela espelho com as informações, né, para serem geradas tagzinhas lá para mandar para o REINF, que vai ser na rotina TAFA 546. Então, aqui é só uma observação que lá no layout do REINF, a gente pode observar que existem campos para o PCC, né, PIS, COFINS, CSLL. E tem um outro campo que é do imposto agregado, né, o valor agregue. Então, como é que vai funcionar? Se eu receber no pagamento os impostos 10, 11, 18, que é o PIS, COFINS e CSLL, então, na hora que eu for gerar a apuração e gerar o XML, as informações do PIS, COFINS e CSLL vão nas suas respectivas tags, né? Então, vai lá no valor PP, valor COFINS, valor CSLL. Agora, se eu receber o tributo 29, que é o CSRF, que é o PCC agregado, né? Eu vou enviar ele lá na tagzinha valor agregue, valor base agregue e valor agregue, tá? Assim como também, se eu tiver também tudo, né? O PCC mais IR agregado. Então, também vai tudo lá pelo valor base agregue e valor agregue, ok? Outra informação que é válida para o 4010 e 4020. O participante residente no exterior, tá? O que acontece? Quando a gente receber essa informação lá pelo T003, no layout de integração, um residente no exterior, o tipo de pessoa tem que ser como outros, né? Que não é PJ nem PF, porque ele não pode, às vezes pode não ter CPF e nem CNPJ. Ok. E aí tem um outro campinho para identificar
se essa pessoa é uma pessoa física ou jurídica. Para quê? Para saber se ele vai para o 4010 ou se ele vai para o 4020. Então, essa informação é obrigatória, está informando, para que a gente realize a apuração desse fornecedor exterior. Tá? Se não informar, ele não vai considerar, não vai aparecer na apuração. Tá? Então, verifique que esse novo campo, TP pessoa S, para preencher pessoa jurídica ou física para ser considerada na apuração. Um outro detalhe também, nesses dois eventos do 4010 e 4020, existe uma tag nova lá chamada INDJUD, né, que é dos processos judiciais. Não vamos confundir esse processo judicial com o processo referenciado para a suspensão do tributo, da elegibilidade do tributo, tá? Com 1070. Então, assim, ó, o processo referenciado de suspensão é a entidade 1070, ok? Já esse INDJUD, ele não é o 1070. Ele é um processo judicial, vamos supor que ganhou uma causa de um processo e aí fez esse pagamento. Esse processo judicial que se está falando aí, do INDJUD, tá? Que são cadastros diferentes, tá? Então, o processo judicial não se cadastra lá no 1070 e sim cadastra lá no TAFA 537. E informa lá nas tabelas de movimento, nas notas, nas faturas ou pagamentos, que tem lá o campo certo para informar de qual processo se refere esse pagamento, tá bom? O 1070 continua sendo lá na parte de exigibilidade do tributo, né? Para suspensão do tributo. E aqui embaixo, ó, a gente tem um exemplo do cadastro desse processo judicial, onde a gente informa o custo com advogado, custos judiciais. E aqui a única diferença é que aqui tem um combozinho que, se for um processo RRA, né, ou se for um processo judicial, você indica aqui, ó, no indicativo do RRA. Se for RRA, você informa assim. Se só for um processo judicial, deixa como não. Aí, falando um pouquinho da prioridade das informações. Na apuração, né, eu posso ter lá recebendo, existem linhas que me mandam só nota, existem linhas que me mandam notas e faturas e pagamentos, né? Enfim, qual é a prioridade? Por exemplo, eu incluí uma nota, essa nota me gerou uma fatura e eu fiz o pagamento dessa. Tá. No caso do imposto de renda na emissão, a gente só vai considerar primeiramente, o título. Então, títulos avulsos ou títulos oriundos de notas serão considerados, tá? Agora, e a nota fiscal? A nota fiscal somente será considerada se ela não tiver no TAF nenhuma relação com o título. Por quê? Porque senão, se eu considerar títulos e nota, eu vou acabar enviando dobrado o valor lá para a Receita, tá? Então, a prioridade é o título. Então, títulos oriundos de notas e títulos avulso. As notas somente serão consideradas se ela não tiver nenhum título vinculado a ela, tá? E os pagamentos. Os pagamentos serão considerados todos os pagamentos que vierem o tributo com IR na baixa, o PIS, COFINS e CSLL, né? Ok? Agora, sobre o evento 4040, que são os beneficiários não identificados. A gente também vai receber essa informação pelo layout T162, tá? E essa informação, ela não tem vínculo, né? Como é não identificado, não tem vínculo com o participante, ok? E vai estar cadastrado lá no TAFA 542, na rotina TAFA 542, que depois eu vou mostrar, vai ser a mesma do 4080. E aí, após a apuração, né, que a gente vai verificar os cadastros da TAFA 542, que esteja no período, tudo tal, vai gerar a tabela espelho na rotina TAFA 543, ok? Lembrando que ele é um evento que, como não tem participante, ele é enviado por CNPJ do contribuinte, né? Ele junta todos esses pagamentos da filial para enviar na apuração. Então, aqui só reforçando, no 4040 não devemos vincular um cadastro, né, de participante,
na rotina TAFA 542, pois é um movimento não identificado. Aqui é um exemplo desse cadastro. Então, aqui na rotina, nós temos que informar a natureza a pagar, ok? Não informar um código de participante. Aí eu informo um código da natureza de rendimento, lembrando que para o 4040 e 4080 tem as suas tabelinhas lá na tabela 01 do REINF, né? O seu grupinho correto, né? Acho, se não me engano, o grupo 19 aí, para o 4040. E aí informar o valor de base do IR, o valor do IR e o valor líquido, ok? Já o 4080, que é retenção no recebimento, a gente também vai receber pelo mesmo layout T162, só que como a receber. E diferente do 4040, nós vamos receber aí o participante, que é a fonte que fez a retenção do imposto. Né? É a mesma rotina TAFA 542 para receber esse cadastro, só que depois que eu apuro, depois que eu olho quem são os cadastros para serem apurados do TAFA 542, eu vou gerar uma tabela espelho na TAFA 602. Tá? Em outra rotina. Aqui é o exemplo de um cadastro para o 4080. Então, a natureza aqui que eu tenho que receber é a receber, com um código de participante. E aí eu informo o valor base do IR, o valor do IR e o valor ajustado. Aí, sobre o fechamento, né? No bloco 40, nós temos um único evento, então, para fechamento e reabertura, que é o 4099, diferente lá do bloco 20, né, que eu envio um 2099 para fechar e um 2098 para reabrir. Então, aqui a gente tem um só de 4099. Karen, me ouve? Aqui é um exemplo, só deixa eu fechar essa janelinha aqui. Aqui é um exemplo do painel REINF, que é assim, o bloco 20 e o bloco 40, eles funcionam separadamente. O que isso significa, né? Que eu posso realizar o fechamento do bloco 20 e continuar enviando coisa no bloco 40 enquanto ele estiver aberto. Assim como posso fechar o bloco 40 e continuar enviando as informações no bloco 20, tá? Só para de enviar informações depois que eu realizar o fechamento. E o fechamento não precisa serem ao mesmo tempo, eles podem serem alternados. Então, aqui estou mostrando um exemplo onde eu fiz o fechamento do bloco 20. Então, o botão aqui ficou habilitado para reabrir, porque já está fechado, né? A gente pode observar aqui na lateral que o período está fechado com o número do protocolo e a tagzinha do bloco 20 aqui. Com isso, os cardzinhos do bloco 20 ficam desabilitados, mas mantém habilitados os cardzinhos do bloco 40, porque eu consigo ainda transmitir, trabalhar com o bloco 40 até eu fechá-lo. E aí, falando dos totalizadores. Toda vez que eu envio um evento do 4010, 4020, 4040, 4080, eu recebo de volta um 9005, né? Um evento de totalizador com as informações que eu enviei, ele me retorna o que eu enviei, tá? E aí, onde essas informações elas são gravadas, elas são recebidas, são gravadas na rotina TAFA 604, ok? Aqui é um exemplo de um retorno, né, do 4020, e aí aqui as informações da código de receita, mensal, lembrando, né, dependendo do código utilizado na natureza, tem lá, se é mensal, quinzenal, semanal, diário. E aí o consolidado, né, o totalizador consolidado, 9015, mesma coisa. Quando eu fecho lá o período do bloco 40, eu envio um 4099, a receita pura, e me manda aí um 9015. Assim como que para o bloco 20, né, ele manda lá o 9011, né, o antigo 5011, aqui eu vou receber um 9015 na hora que eu fechar o bloco 40, tá bom? E essas informações vão estar onde? Vão estar no TAFA 606.
Aqui também um exemplo do TAFA 606, né, do 9015. Aqui temos algum link de algumas documentações, tá? E aí, eu esqueci de falar, mas eu queria fazer uma enquete, que era o seguinte, eu queria saber a opinião de vocês, o que vocês acham no seguinte, nós estamos implementando aqui no TAF o detalhes, né? O detalhe do fornecedor. Lá no bloco 20, vocês podem lembrar que lá quando vocês acessam pelo bloco 20, o cardzinho do bloco 20, e clica no expandir, aparecem as notas e faturas, né, daquele fornecedor para apurar. Aí, no bloco 40, também estamos implementando isso, né? E surgiu uma dúvida de como apresentar a informação aqui em cima na linha totalizadora do fornecedor. Por quê? Eu posso ter um IR na emissão com PCC na baixa, ok? Ele é o mesmo documento, só que em entidade diferente. Uma vem na fatura, o IR, e o outro vem no pagamento, ok? Aí, podem acontecer em datas diferentes, sendo em datas diferentes, ele vai acabar gerando 2 XML, né? 2 infopagamentos. Vamos lembrar lá no layout do Reinf, eu tenho lá o grupozinho infopagamento, será gerado 2 infopagamentos. Um com a data do dia 24, outro com a data do dia 29, né? Vocês acham que é melhor eu considerar aqui na linha do totalizador do fornecedor isso aqui como sendo 2 documentos e somar o valor bruto, 44.000, né? Então, aqui é o mesmo documento, só que eu estou considerando aqui ele como 2 documentos e não como um, e somo. Ou, essa é a opção 1. Opção 2 eu considero ele apenas como um, porque sendo o mesmo número, série, participante, eu considero ele como um único documento, por mais que eu vou gerar 2 fatos, lá geradores lá no XML, né, 2 infopagamento, mas por ser um único número aqui, eu considero ele como sendo um, ou seja, eu totalizo aqui como um, mas eu mostro a fatura e o pagamento, mas por ser do mesmo número, série, participante, eu só somo uma vez só. Então, vai mostrar aqui somente 10.000 em vez de 20.000. Tá? Essa é a opção 2. Ok? Eu vou abrir aqui o Mente. Deixa eu só abrir aqui. E aí eu peço, encara e decida. Nossa, que difícil falar essa palavra. Por favor, votem aqui, ajudem-nos a fazer um produto melhor, né? Então, acessem aqui o mente.com e entre com esse código 54253659. Vamos entrando, eu vou dar um tempinho aí e votem. Na opção 1, vou repetir. Opção 1 é contabilizar como sendo 2 documentos distintos, né? Porque vai gerar 2 XML, então vai aparecer lá 2 documentos, vou somar o valor bruto. Opção 2, não, é o mesmo documento, então eu só vou considerar como um só, né? Por mais que tenha pagamento e a fatura na emissão, por ser o mesmo número, de mesmo participante, enfim, eu vou considerar ele como sendo somente um documento, tá? Eu vou dar um tempinho aí para vocês votarem, por favor, votem, porque nós vamos já implementar isso na nossa próxima sprint, na verdade, nas nossas próximas sprints, né? E aí a gente vai disponibilizar conforme a votação aí do gosto dos clientes. Karen, tudo bem? Tudo bem. O resultado vai ser demonstrado aqui ou depois? Isso já está aparecendo em tela? Está aparecendo aqui já, né? O mente.com, resultado. Já, apareceu. Acredito que a opção 2 é a vencedora. Só para dar um spoiler, ontem a gente também fez a pesquisa com
o produto Proteus, né? E também a opção 2, digamos assim, foi também a vencedora. Então, provavelmente, então, nós vamos optar, então, por estar fazendo essa opção 2, né? Que é considerar como um único documento, ok? Bom, gente, muito obrigada pela participação. Agora eu queria fazer a demonstração do sistema, né? A gente tem um tempinho ainda, tá? Eu vou voltar aqui para a apresentação, para fazer agora a demonstração aqui no TAF, tá bom? Quem ainda não votou pode continuar votando, que está aberta ali a votação. Então, aqui no TAF, a gente olhando aqui no menu, né, temos aqui os eventos REINF. Nos eventos REINF, a gente vai acessar aqui o painel REINF de qual eu falei, tá? Além disso, quando a gente gerar lá, fizer a apuração e gerar a tabela espelho, temos todos aqui, ó, todos os cadastros das tabelas espelhos, tá? Periódicos, eventos de tabelas, totalizadores, ok? E aqui em movimentos REINF está agrupado todos os cadastros que fazem parte do REINF, seja do bloco 20 ou 40. Então, tem os novos cadastros de autorretenção, beneficiário não identificado, pagamentos, plano de saúde, FC e FCP, e os que a gente já conhece, que é o obras, documento de entrada, documento de saída, a CPRB, tá? Então, estão todos aqui agrupados. Aí, falando um pouquinho do painel REINF. A gente entrando aqui no painel REINF, a gente vai digitar aqui o período, tá? A gente pode estar fazendo filtro pelos blocos, bloco 20, bloco 40, como também podemos fazer aqui filtros pelos eventos, em específico, tá? Se não tiver, mostrar todos, clicando em consultar aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai consultar a base, vai verificar todas as notas, faturas, pagamentos, os não identificados, enfim, vai verificar todos os cadastros para saber se tem algo a ser apurado neste período do dia SEC de 2023. E aí, vai me exibir o cardzinho de quem eu tenha coisas para apurar, né? Então, por exemplo, se me apareceu 2010 aqui, é porque eu tenho um 2010 para ser apurado. Mas se não me apareceu aqui o 2020, é porque ele não encontrou nenhuma informação na nota, na fatura, para apurar o 2020, tá? Aí, nesse caso, aconselho aqui a vir aqui nas nossas documentações do FD-REINF, do TAF, onde a gente tem aqui as informações de critérios para apuração dos eventos. E aí, cada evento fala o que eu preciso para apurar ele, para ele aparecer, né, para apuração. Então, verifique aqui se está obedecendo todos esses critérios para que seja aparecer aqui, tá? E aí, o que temos de novo? O botão fechar período do bloco 40, o botão fechar período do bloco 20 já existia, né? Então, temos aqui o botão do 4099. Aí a gente pode verificar aqui que nós temos aqui os cardzinhos do 4010, 4020, 4040, 4080, que eu tenho informações em todos eles. O processo é o mesmo, ou seja, se eu vier aqui, o botãozinho, se eu tenho coisas pendentes de apuração, o botãozinho aqui fica como pendente de apuração, tá? Eu clico aqui, vai me mostrar a lista dos fornecedores que tem nota, fatura, pagamento, enfim, para apurar. Tá? Eu posso apurar todos ou posso apurar individualmente. Pegando um exemplinho aqui, eu peguei esse aqui que tem a fatura e o pagamento, né? E com IR na emissão, IPCC aqui na baixa, tá? E aí, só para dar uma olhada ele no cadastro de origem dele, então se a gente for ver aqui na fatura dele, a gente vai ver aqui, ó, natureza de rendimento informada, e o tributo 12, tá? Se tivesse dedução, era só informar aqui abaixo, tá? Ou isenção. No pagamento, mesma coisa, ó. Eu tenho aqui a natureza dele informada e os tributos 10, 11 e 18. Então, ele vai vir separadamente, ele vai tirar o XML separado, e não agregado, tá bom? Então, eu venho aqui, seleciono quem eu quero apurar e mando confirmar a apuração. Aí ele foi apurado, ele fica aqui agora com o status de apurado. Se a gente vir aqui na tabela espelho, né, que é a tabelinha do 4020 que eu gerei agora,
que é da onde que vai gerar o XML para enviar para o governo, a gente pode observar aqui que gerou aqui, ó, a natureza 15002 e as informações de pagamento, né, com PIS, COFINS, CSL. Tá. Aí eu apurei. Aí o próximo passo é o quê? É transmitir essa informação, tá? Então eu tenho lá meu TSS configurado, atualizado. Aqui continua o botão pendente. Por quê? Porque eu ainda tenho coisas para apurar. Mas se eu já tivesse apurado tudo, ele ia mudar para transmitir, ok? Mas eu posso vir aqui em apurados e clicar nele para transmitir os apurados. Então, eu venho aqui, ó, e mando transmitir. Ele ficou aqui, mudou o status para transmitido. E o próximo passo agora é acompanhar. Então, ele vem aqui, ó, venho para esse passo aqui de transmitido. Se tivesse somente ele, ia ficar aqui, botão acompanhar também, tá? Também intuitivo. Então, ele fica aqui aguardando o governo, vou nele e mando consultar o governo. Aí, nesse momento, ele vai bater lá no TSS, TSS vai fazer a consulta para pegar as informações e aí atualiza aqui, ó. Então, pode ver que esse evento foi autorizado, né, gerou aqui o número do recibo, que se eu vier aqui, vamos atualizar aqui a tela, também é gravado aqui o protocolo. Também é gravado aqui, tá bom? E se por acaso, eu preciso excluir esse evento, mandar um R9000 porque mandei errado, não deveria ir esse fornecedor para lá, assim como no bloco 20, existe aqui a opção, né, de enviar um R9000. Eu só não vou fazer agora não, porque eu quero mostrar que eu recebi um retorno 9005, né, desse evento, ó. Já recebi aqui um 9005. Aí, como eu consulto esse 9005? Nós temos os relatórios. Então, mesma coisa, a gente informa aqui o período, 07/2023. E 9005 aqui, né? Aí ele me trouxe o 9005, eu posso exportar um relatório, como eu posso exportar aqui um XML desse retorno. Para guardar, enfim, né? Vou pôr aqui. Por data, gerou aqui o meu XML de retorno do 9005, ok? E também, se eu quiser, por exemplo, verificar quais são as notas, fatura, pagamento que estão sendo consideradas para apuração lá do 4020, né? Eu venho aqui no período, clico em consultar, vai me listar todos aqueles fornecedores com as suas notas. Se eu clicar aqui em exportar, vai me exportar um relatório. Vou guardar aqui na mesma pastinha. E aqui nesse relatório tem detalhado todas as notas, né, faturas, pagamentos que tiveram para ser considerado lá para apuração, tá bom? Aí eu quero fazer, por exemplo, um fechamento. Eu posso, como eu disse, o fechamento é separado de cada bloco. Então, se eu fechar aqui, por exemplo, o bloco 40 agora, e transmitir, o meu bloco 20 ainda vai estar habilitado. Pode até verificar que o meu 20 e 10 aqui está habilitados, né? O 1070, na próxima correção, já vai estar habilitado também, tá? A gente tá aqui, tá sem habilitar, mas ele vai estar habilitado também, ó. Já recebi aqui o protocolo de fechamento do bloco 40, ok? E aí, se a gente mandar atualizar aqui a tela, eu já tenho aqui um totalizador, ó, 9015. Como consulto ele lá no relatório, 2023, 9015, e aqui está. E mesma coisa, posso exportar um relatório ou um XML disso aqui. Também posso consultar em tela? Sim, podemos consultar em tela. Aqui nos totalizadores,
Tem o totalizador 9015 e 9005, né? Ó, 9005 e 9015. Vamos abrir. Cliquei. Abre. Acabou abrindo duas vezes. Ó, aqui está também, né, as informações recebidas lá pelo 9015, aliás. Ok? Bom, aqui eu finalizo aqui a minha apresentação do TAF. Então, só lembrando, quem ainda não atualizou o TAF, já está no portal desde o mês passado, o pacote da expedição contínua com as informações do REINF, do bloco 40. Aplique em pacote dicionário, OPDDISTRI, aplique em PET, atualize em TFCS e os esquemas, a URLs, ok? E aí já pode começar a utilizar o ambiente de homologação da receita, tá? Que já está liberado, que é esse aqui que eu estou acessando, tá? Só para informar que quem estiver usando o ambiente de homologação, pode ser que na hora que enviar aí um evento do bloco 40, dê mensagem que o contribuinte não está lá. Porque como essa base de homologação do governo está separada do bloco 20, né? É necessário enviar um R1000 novamente para o ambiente de homologação. Agora, já no de produção, não. No produção, se já tem 1000 lá, não precisa enviar novamente. Continua sendo aquele R1000 que está lá e começa a enviar o 40. Tá bom? Bom, vou voltar para o Bruno para a gente finalizar a nossa apresentação. Obrigado, Karen. Obrigado pela apresentação. Pessoal, só para lembrar a todos vocês, tá? Esse webinar ele vai ficar gravado, tá? Ele vai ser disponibilizado no canal TOTS Soluções, playlist Espaço Legislação, tá bom? O material que foi compartilhado aqui pelas meninas está aqui para vocês baixarem, tanto da linha da TASU como do TAF, tá? O material que apresentamos aqui da consultoria é a nossa página, tá? Do Espaço Legislação, que vocês podem acessar também à vontade, tá? Eu vou perguntar para a Tatiane se temos mais algumas dúvidas, Tati, para compartilhar aqui conosco, para tirar algumas dúvidas dos clientes, ou não temos mais dúvidas? Oi, Bruno. Então, eu só vou reforçar um pouquinho. Alguns clientes questionaram aqui sobre uma apresentação, né? Como o TAF demonstrou ali, fez a demonstração. Da parte do DataSul, optamos por não fazer, porque nós temos os vídeos how-to disponibilizados no YouTube, em que tem todo o fluxo do REINF, da extração pelo MLF. Então, os clientes podem fazer o acesso por lá. Se tiverem dúvidas, podem abrir tickets que a gente orienta certinho, tá? Outra situação que eu vi aqui que teve bastante questionamentos é sobre a extração do DataSul para a questão dos títulos que não tiveram a retenção mínima, né? Nossa equipe de desenvolvimento já está atuando com relação a isso, então não temos ainda uma data prevista para a liberação, mas já está sendo feita a verificação. E também com relação ao evento 4080, né, que é o da autorretenção, também está sendo feita uma avaliação de como será tratado essa situação no produto. Tá? Acho que da nossa parte era isso, mas se surgir alguma dúvida adicional, podem nos contatar. Na abertura de tickets também estaremos à disposição, tá? Ah, perfeito. Não, só para lembrar, né, aproveitando o gancho, né, com relação à retenção inferior a R$10, né, essa informação ela tem que ser testada, tá? Ela vai ser dispensada, isso quando essa informação for para CTF Web, mas ela tem que ser prestada, tá? Isso de uma maneira conceitual, tá, pessoal? Só para deixar claro aqui. Bom, então, quero agradecer a participação, tá, de todos vocês. Vi que tivemos muitas dúvidas aqui tiradas aqui. Acho que, de uma maneira geral, todas as dúvidas foram sanadas aqui. E eu não vou prometer, mas a gente vai fazer um compilado dessas perguntas e respostas aqui. E, em breve, a gente vai disponibilizar para vocês. Tá certo? Mas esse nosso webinar vai ficar gravado, então tudo que as meninas disseram aqui dentro do evento, vocês podem consultar depois no canal TOTS Soluções. Tá certo? Obrigado, pessoal. Obrigado a todos pela participação e até a próxima.
Obrigada, Théo.